O meu nome é Delora Sims. Tenho 44 anos. Nasci no interior do Tennessee, numa cidadezinha chamada Harlan Creek, onde o vento dobra os galhos das árvores no inverno e as pessoas ainda deixam a porta de casa sem tranca. Sou filha de um carpinteiro e de uma mulher que lavava roupas de vizinhos para pagar as contas. Crescemos sem muito, mas crescemos com fé. Era o que havia em abundância naquela casa. Aos 11 anos, num dia comum de setembro, acordei com uma dor de cabeça que parecia querer partir minha cabeça ao meio. Minha mãe pensou que era enxaqueca, meu pai pensou que era o sol. 3 dias depois, eu estava num hospital em Nashville e os médicos estavam explicando para os meus pais, em voz baixa, o que significava glaucoma avançado bilateral. Não entendi as palavras. Entendi o silêncio que veio depois. E entendi o choro contido da minha mãe no corredor quando ela pensava que eu não ouvia. Perdi a visão completamente em 42 dias. Lembro do último pôr do sol que enxerguei. Era laranja com listras de roxo acima das colinas. Não sabia que seria o último, então não prestei atenção suficiente. Essa é uma das coisas que ainda me dói quando penso. Não a escuridão em si, mas o fato de que não gravei bem aquelas cores antes que fossem embora. Mas aqui está o que aprendi vivendo no escuro desde os 11 anos. Quando você não pode ver o mundo, você aprende a ouvir Deus com uma clareza que assusta. As distrações visuais somem. O barulho do que é superficial diminui. E o que sobra é uma voz quieta, firme, que no começo parece sua própria imaginação, mas que com o tempo você aprende a reconhecer como algo completamente diferente. Fui ordenada missionária aos 26 anos pela Comunidade Batista de Reconciliação, em Knoxville. Muita gente duvidou. Uma missionária cega? Como vai navegar em campo? Como vai ler mapas, identificar rostos, andar em terreno desconhecido? Respondi sempre a mesma coisa. Com as mãos de quem me guia e com os ouvidos voltados para o único que sabe o caminho. Nos 18 anos que se seguiram, fui para o Haiti 4 vezes. Fui para Honduras, para o norte da Índia, para comunidades ribeirinhas no Brasil. Orei por pessoas com doenças que os médicos tinham desistido. Sentei no chão de casas, sem telhado, e li a Bíblia em braille, em voz alta, para famílias que nunca tinham ouvido uma palavra do Evangelho. Não fiz isso porque sou corajosa. Fiz porque quando Deus te chama, o medo não desaparece, mas ele deixa de ser o chefe. Em Uganda, 3 anos atrás, aconteceu algo que mudou a minha vida muito antes do que eu vou contar agora. Eu estava numa vila a 200 quilômetros de Kampala, trabalhando com uma equipe pequena de tradutores locais. Um homem chamado Tobias, com mais de 60 anos, vivia com um tumor no pescoço do tamanho de um punho fechado. Os médicos já tinham marcado a cirurgia para o dia seguinte. Mas a família era pobre e o medo era grande. Eles me pediram para orar. Sentei com Tobias na varanda da casa dele, as mãos sobre o pescoço dele, sentindo o calor daquela massa dura por baixo da pele. Orei durante 40 minutos. Não foi uma oração bonita. Não foi performática. Foi uma conversa honesta com Deus, do tipo que começa com "Eu sei que tu podes" e termina com "Mas a tua vontade seja feita". No dia seguinte, os médicos abriram o pescoço de Tobias para remover o tumor. Não havia tumor. O cirurgião saiu da sala de operação e ficou parado na porta por um longo tempo, sem saber o que dizer para a família que esperava do lado de fora. Depois me ligaram pelo celular da minha tradutora. O médico só disse uma coisa: "Não existe explicação para isso nos livros." Eu agradeci a Deus em silêncio e continuei o trabalho. Não porque seja insensível, mas porque aprendi que os milagres de Deus não precisam de testemunha humana para serem reais. Agora, escreva nos comentários a palavra Amém se você acredita que Deus ainda faz milagres hoje. Esse simples ato declara a sua fé e pode tocar a vida de alguém que está lendo agora mesmo. No mês de março deste ano, fui convidada para um congresso internacional de missões realizado em Atlanta, no estado da Geórgia. Era um evento grande, organizado por uma coalizão de igrejas evangélicas, com presença em mais de 30 países. O motivo do convite era uma homenagem.
A organização tinha decidido reconhecer publicamente o trabalho de missionários que atuaram em zonas de risco ao longo da última década, e meu nome estava na lista. Eu não gostei muito da ideia. Não sou de palco. Nunca fui. A missão me ensinou que o anonimato protege e que o reconhecimento público, quando vem cedo demais ou pela razão errada, pode corromper o coração de formas que a gente só percebe depois. Mas aceitei o convite porque a organização era séria e porque havia outros missionários sendo homenageados, pessoas que tinham sofrido perdas reais em campo e que mereciam que o mundo soubesse seus nomes. O congresso durou 3 dias. No segundo dia, durante um jantar de gala, comecei a sentir uma dor de cabeça que foi crescendo devagar, como água subindo numa panela. Comentei com minha assistente, uma jovem chamada Priscila que me acompanha em viagens desde 2018. Ela me trouxe um comprimido. Disse que era para dor de cabeça comum, que havia pegado na bolsa de outra pessoa que havia oferecido. Tomei sem perguntar o nome do remédio. Esse foi o erro. Tenho alergia grave a uma classe de anti-inflamatórios não esteroidais, uma alergia documentada, identificada há anos, anotada em todos os meus prontuários médicos. Em 20 minutos, minha garganta começou a fechar. Em 30, eu estava no chão. Priscila me contou depois que gritou por ajuda durante o que pareceram horas, mas que na verdade foram segundos. O salão era cheio, havia médicos entre os convidados por providência de Deus. Uma cardiologista chamada Ruth Ann Vogel foi a primeira a chegar até mim. Ela não perdeu tempo. Meu coração parou por 8 minutos. 8 minutos. Nesse intervalo, enquanto Ruth Ann e outros tentavam me trazer de volta, eu estava em outro lugar. E o que vi nesse outro lugar é o motivo pelo qual estou aqui hoje, contando essa história para você. Eu esperava luz. Qualquer pessoa que tenha crescido dentro da fé evangélica sabe o que se espera quando o coração para. Luz no fim do túnel. Anjos descendo com asas abertas. Uma sensação de paz que apaga toda a dor. Paz e claridade e o rosto de alguém amado acenando do outro lado. Não foi isso. O que veio primeiro foi silêncio. Não o silêncio tranquilo de uma manhã de domingo, mas um silêncio pesado, denso, do tipo que pressiona os ouvidos como água funda. Eu estava em algum lugar. Isso eu sabia, porque havia chão sob os meus pés e havia ar, se é que se podia chamar aquilo de ar. Mas era diferente de tudo que eu já havia sentido em 44 anos de vida. E então percebi algo que me deixou completamente imóvel. Eu podia ver, não da forma borrada e imprecisa que às vezes aparece em sonhos, onde as coisas têm forma, mas não têm definição. Eu via com uma nitidez que nunca tive nem nos 11 anos em que meus olhos funcionavam. Via cada detalhe do lugar onde estava, como se minha visão tivesse sido criada especificamente para enxergar aquela escuridão. E era escuridão, sim. Mas uma escuridão com textura, com profundidade, com camadas. Como se a ausência de luz fosse, ela mesma, uma presença viva. O chão era de terra seca, rachada, com fissuras que desciam para uma profundidade que eu não conseguia calcular. O ar cheirava a algo que não consigo descrever com precisão, talvez enxofre, talvez cinza úmida, talvez o cheiro específico de algo que foi destruído e não pode ser reconstruído. Cada respiração ardia levemente, como engolir fumaça sem o fogo. Caminhei alguns passos sem saber porquê. Meus pés se moviam sozinhos, como se houvesse uma direção já definida antes da minha chegada. Foi quando os ouvi. Vozes. Não gritos, pelo menos não no começo. Vozes que gemiam com uma baixeza constante, como um instrumento que toca a mesma nota para sempre sem parar para respirar. Conforme me aproximei, comecei a distinguir formas humanas sentadas em fileiras. Eram muitas. Não consigo dizer o número porque a fileira se estendia para além do que eu conseguia alcançar com os olhos, mesmo tendo aquela visão nova e estranha. Estavam encadeados, correntes nos pulsos, nos tornozelos, algumas cruzando o peito. As roupas que vestiam eram restos, tecido que ainda conservava a forma de algo que um dia foi elegante, ternos, lenços no bolso, sapatos que um dia foram lustrados. Aproximei-me o suficiente para ver os rostos.
E foi aí que meu coração, mesmo parado no chão de um salão em Atlanta, sentiu o impacto mais violento da minha vida. Eu os reconhecia. Não todos, mas muitos. Eram rostos que eu havia ouvido descrever por membros das igrejas com as quais trabalhei ao longo dos anos. Eram vozes que eu havia escutado em gravações de sermões que tocavam em aparelhos de som nas casas das comunidades onde servi. Eram nomes que apareciam em capas de livros que pessoas me descreviam com admiração. Aquele pastor que fala tão bonito, aquele líder que encheu o estádio, aquele pregador que tem um ministério em tantos países. Líderes, pastores. Homens que haviam sido aplaudidos por milhões. Estavam aqui. Um deles levantou a cabeça na minha direção. Seus olhos não tinham esperança, mas havia neles algo que funcionava como reconhecimento, como se ele soubesse que eu podia ver e que eu precisava ver. Quando abriu a boca, o som que saiu era diferente dos gemidos dos outros. Era articulado, era uma confissão. "Vendemos graça barata?", ele disse, e a voz dele ecoou por aquele espaço como uma pedra jogada num poço sem fundo. Dissemos que fé era prosperidade, que orar certo trazia dinheiro, que Deus queria que eles fossem ricos. E eles nos seguiram porque queríamos ser seguidos. Porque o aplauso alimentava algo dentro da gente que a oração já não alimentava mais. Outro, logo atrás dele, completou sem ser perguntado, como se já estivesse esperando a oportunidade de falar para alguém que pudesse ouvir de verdade. Eu esvaziava o sermão de tudo que desconfortava. Tirava o arrependimento porque afastava as pessoas. Tirava a cruz porque assustava. Tirava o custo porque reduzia as ofertas. O que sobrava era bonito, era emocionante, mas não salvava ninguém. E eu sabia. No fundo, eu sabia. Queria falar. Queria perguntar como era possível. Queria perguntar se havia saída, se havia misericórdia, se havia alguma forma de reverter aquilo. Mas minha voz não funcionava naquele lugar. Era como estar de volta aos meus 11 anos, quando o diagnóstico veio e eu fiquei dias sem conseguir articular uma palavra completa. Então, a escuridão mudou. Não de repente. Foi gradual, como o amanhecer quando você acorda antes do sol e observa o céu ir clareando camada por camada. Uma luz começou a se formar à minha frente, diferente de tudo que havia naquele lugar. Não era a luz fria e sem calor que às vezes iluminava as bordas daquela escuridão. Era uma luz que aquecia. Uma luz que tinha peso moral, se é que isso faz sentido. Uma luz que, ao tocar a minha pele, me fazia sentir vista de uma forma que nenhum olhar humano jamais conseguiu. E no centro dessa luz havia uma figura. Não precisei que ninguém me dissesse o nome. 33 anos ouvindo sobre ele não foram suficientes para me preparar para aquele momento. Mas eu o reconheci. Não havia como não reconhecê-lo. Não porque eu tivesse uma imagem mental clara. Afinal, sou cega há 33 anos e imagens mentais de rostos humanos foram se apagando com o tempo. Mas havia algo na presença dele que dispensava qualquer referência visual. Era como reconhecer o oceano sem nunca ter visto o mar, pelo cheiro, pela imensidão, pela certeza absoluta de que aquilo é maior do que você e, ao mesmo tempo, completamente seguro. Ele não falou imediatamente. Ficou parado diante de mim por um tempo que não consigo medir, e nesse silêncio eu senti o peso de cada oração que já fiz na minha vida passar por mim como uma corrente. As orações desesperadas do hospital aos 11 anos. As orações sussurradas no Haiti enquanto segurava a mão de uma criança com febre altíssima. A oração sobre o pescoço de Tobias em Uganda. Cada uma delas estava ali, presente, como se nunca tivesse se dissipado no ar. Quando ele falou, a voz não veio pelos ouvidos, veio de dentro. Delora, você precisava ver isso. Não era acusação, não era punição. Era a voz de alguém que te ama o suficiente para te mostrar o que você precisa ver, mesmo quando dói, mesmo quando contradiz tudo o que você esperava encontrar. Você os admirava, ele continuou, e eu soube imediatamente de quem estava falando.
Aqueles homens nas correntes. Aquelas vozes que eu havia escutado em gravações ao longo dos anos. Aqueles nomes que membros das minhas comunidades citavam com reverência. Você os admirava porque pregavam bonito, porque tinham igrejas grandes, porque pareciam abençoados por fora, e você nunca questionou o que havia por dentro. Aquilo me atravessou como uma agulha fina, mas profunda, porque era verdade. Durante anos, eu havia associado o tamanho de um ministério com a aprovação de Deus sobre ele. Se o auditório estava cheio, era porque Deus estava presente. Se o pastor viajava o mundo e vendia livros e aparecia em capas de revistas cristãs, era porque havia algo genuíno ali. Nunca parei para perguntar se o evangelho que eles pregavam era completo. Se chamavam ao arrependimento de verdade. Se falavam da cruz com o peso que ela merece. Se preparavam as pessoas para a eternidade ou apenas para a semana seguinte. O evangelho que, esvaziado de arrependimento, ele disse: não é evangelho, é anestesia. Adormece as pessoas no caminho errado com um sorriso no rosto. Fiquei de joelhos. Não sei quando isso aconteceu, mas de repente estava de joelhos naquela terra rachada, chorando de uma forma que nunca chorei em vida. Não era culpa paralisante. Era o tipo de choro que limpa, que abre, que prepara espaço para algo novo entrar. Você vai voltar, ele disse. E vai voltar com uma missão diferente da que você tinha. Não mais só ir aos lugares esquecidos do mundo. Agora você vai aos lugares que acham que já chegaram. Às igrejas que já se consideram prontas. Aos pastores que já pararam de fazer perguntas difíceis para si mesmos. Vai falar do que viu. Vai falar do perigo de um evangelho decorado mas vazio. Vai trazer as pessoas de volta ao simples, ao genuíno, à graça que custa, ao arrependimento que transforma. E então a luz começou a recuar. E o chão sob meus joelhos mudou de textura. E o cheiro de cinza e enxofre foi sendo substituído pelo cheiro de carpete sintético e desinfetante hospitalar. Abri os olhos dentro de uma sala de emergência em Atlanta. Ruth Ann Vogel estava me olhando com uma expressão que eu imagino que os médicos reservam para os momentos em que a ciência não tem explicação suficiente. Priscila estava no canto da sala com as mãos unidas na frente da boca, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu precisei de quase 1 minuto para lembrar como se formam palavras com a boca. A primeira coisa que pedi foi para falar com a esposa do pastor que organizava o congresso. O pastor se chamava Gerald Whitmore, um homem respeitado em 23 denominações diferentes, fundador da coalizão que havia me convidado para a homenagem. Sua esposa, uma mulher chamada Constance, chegou ao hospital em menos de 20 minutos. Contei tudo para Constance. Cada detalhe, os rostos que reconheci, as correntes, as palavras que ouvi daqueles homens confessando o que haviam feito com o Evangelho. E o que Jesus me disse sobre voltar com uma missão nova. Constance me ouviu em silêncio absoluto. Quando terminei, ela ficou parada por um longo tempo, olhando para as mãos no próprio colo. Depois disse que precisava ir buscar o marido. Mas Gerald Whitmore não veio naquele dia, nem no seguinte. O que veio foram instruções discretas, transmitidas por Priscila, de que eu tinha condições médicas estáveis para viajar e que a organização havia providenciado minha passagem de volta para Knoxville assim que os médicos liberassem a alta. Fui mandada embora em silêncio. 2 semanas depois, estava em casa, sem convites, sem ligações de igrejas, sem pedidos de intercessão, sem nada. O telefone que antes tocava com frequência ficou quieto como nunca havia ficado em 18 anos de ministério ativo. Priscila me visitava às terças e quintas. O resto do tempo era eu, meu apartamento pequeno em Knoxville, minha Bíblia em Braille e o peso de uma missão que eu não sabia como começar sozinha. Foi num sábado à tarde, 18 dias após a minha alta, que o telefone tocou. Era Gerald Whitmore. A voz dele estava diferente. Não era a voz segura e bem articulada de um homem acostumado a conduzir conferências. Era a voz de um marido preocupado que não entende o que está acontecendo dentro de casa. "Delora", ele disse, "minha esposa não para de chorar. Já faz 2 semanas. Ela não me explica o motivo.
Só me disse que você falou alguma coisa no hospital. Preciso saber o que foi. Contei tudo novamente, palavra por palavra. E dessa vez, do outro lado da linha, ouvi um homem que não interrompeu uma única vez. Quando terminei, Gerald ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que a ligação havia caído. Então ele disse: "Quando você pode vir a Atlanta?" O novo congresso aconteceu 6 semanas depois. Gerald convocou pastores de várias denominações, muitos deles nomes conhecidos no circuito evangélico americano. Homens que enchiam auditórios e lançavam livros e tinham equipes de comunicação gerenciando suas imagens nas redes sociais. No primeiro dia, o salão estava lotado. Eu subi ao púlpito sem ver os rostos da plateia, mas sentindo o peso deles. Contei o que vivi, sem dramatismo, sem artifício, do jeito simples que aprendi a falar durante anos em aldeias onde ninguém tinha paciência para rodeios. No segundo dia, havia 3 pastores na sala. Os outros haviam saído. Alguns educadamente, outros não tanto. Ouvi depois que um deles disse nos corredores que eu era uma mulher perturbada, que havia confundido os efeitos de uma reação alérgica com revelação divina. Mas os 3 que ficaram de verdade. A igreja de Gerald Whitmore perdeu quase metade dos membros nos meses que se seguiram, quando ele mudou a pregação. As finanças apertaram. A equipe de produção foi reduzida. O auditório moderno deu lugar a um espaço menor e mais simples. Constance me ligou numa noite e disse, com uma voz que misturava cansaço e algo que só posso descrever como leveza, que pela primeira vez em anos, ela e Gerald haviam orado juntos sem que nenhum dos dois estivesse ensaiando o que dizer. Sigo em missão, não mais apenas nos lugares esquecidos, mas nos lugares que esqueceram que podem estar perdidos. Entro em igrejas grandes e igrejas pequenas com a mesma mensagem simples. O evangelho que salva é o que incomoda antes de libertar. A graça verdadeira não é barata. O arrependimento não é opcional. E Deus não precisa de palco, precisa de corações honestos. Sou cega desde os 11 anos, mas nunca enxerguei tão claramente quanto nos 8 minutos em que meu coração ficou parado. E o que vi, não posso guardar para mim.